todos e todas. Eu sou a Cláudia Antonelli, diretora de Publicações e Divulgação da FEBRAPSE, a Federação Brasileira de Psicanálise. E eu tenho a grande satisfação de anunciar a terceira temporada do Associação Livre, cujo tema inicial será a apresentação de nosso novo conselho diretor da FEBRAPSE aos nossos colegas todos e ao público em geral que nos acompanha. Venha conosco! Olá a todos, eu sou a Cláudia Antonelli, diretora de Publicações e Divulgação da FEBRAPSE, a Federação Brasileira de Psicanálise. Estamos em nossa terceira temporada de podcasts e videocasts, cujo tema inicial será a apresentação de nosso novo conselho diretor aos colegas e ao público em geral que nos acompanha. E é uma imensa honra e satisfação estar hoje com a atual presidente da FEBRAPSE, Gleda Brandão Araújo. Aliás, Gleda Brandão Coelho Martins de Araújo. É isso, Gleda? Isso. Um grande nome para uma grande pessoa. A Gleda assumiu a atual presidência do Conselho Diretor da FEBRAPSE em 1º de janeiro deste ano, após votação de sua chapa em dezembro do ano passado, 2025. Gleda Araújo dispensa apresentações, mas farei assim mesmo. Gleda tem um vasto e importante currículo na psicanálise brasileira e internacional. De início, ela conta com uma longa e sólida experiência clínica no atendimento de adultos, casais e famílias. Gleda é membro efetivo das Sociedades Psicanalíticas de Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro, ambas federadas brasileiras filiadas à IPA, a Associação Psicanalítica Internacional. Gleda cumpriu inúmeras funções institucionais em sua federada em Campo Grande, a SPMS, tanto em seu instituto como na presidência desta, por 2 vezes. A primeira foi na gestão de 2006 a 2010 e a segunda, que ocorria ainda neste ano passado, a qual ela precisou renunciar para assumir o cargo de presidente da FEBRAPSE, agora também em sua segunda experiência nesta função. Isto é algo inédito na Federação Brasileira. Gleda também foi coordenadora científica da FEPAL, a Federação Psicanalítica da América Latina, e representante da América Latina no board da IPA, de 2019 a 2023. E dentro este período, em sua reeleição de 2021, Gleda compôs o Comitê Executivo, ou o EXCOM, uma importante função de representatividade que leva a voz da psicanálise latino-americana para a nossa instituição maior, a IPA. Ufa, Gleda, quase perco o fôlego aqui lendo seu currículo, que ainda assim está abreviado. Bem-vinda, Gleda. E eu começo então com minha primeira pergunta, que vem de encontro a essa impressionante trajetória. Gleda, de onde vem tanto fôlego para tanto trabalho e amor, vou chamar assim, à instituição psicanalítica? Cláudia, muito obrigada pelo convite. Eu fico honrada de você começar esta nova série, né, de podcasts e videocasts. Primeiro, a ideia de apresentar a diretoria e de eu ser a primeira, então, a falar e também agradecer pelos elogios. E eu gostaria de te dizer que eu não sei com precisão todo esse meu interesse institucional, mas se eu fizer uma retrospectiva da minha vida, e, sobretudo, da minha vida institucional, que já remonta a muitos anos, pois ela começou, como você bem disse, na minha sociedade, a SPMS, na qual eu entrei, quer dizer, eu comecei quando era apenas um grupo de interessados pela psicanálise, e que gradativamente esse grupo foi se organizando, se tornou um núcleo da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro e depois um grupo de estudos da IPA. E hoje é uma sociedade vibrante e ativa, e eu fico muito orgulhosa de fazer parte da história da SPMS, como eu gosto de brincar, desde a pré-história, né? Desde a pré-história da sociedade. Então, desde o início, desde quando era esse grupo de interessados pela psicanálise, eu me empenhei e trabalhei muito ao lado de vários colegas para que nós nos tornássemos uma sociedade híbrida.
Quando a SPMS era um grupo de estudos da IPA, eu fui me dando conta de que a psicanálise e o movimento institucional da psicanálise extrapolava e muito a minha sociedade e as fronteiras da minha cidade e do meu estado. E logo eu comecei a me interessar pela FEBRAPSE, até mesmo porque quando nós nos tornamos grupo de estudos da IPA, a FEBRAPSE começou a apoiar os nossos eventos, a apoiar os nossos simpósios. Então, naquele período, né, diferentes presidentes da FEBRAPSE vieram a Campo Grande participar dos nossos simpósios, assim como vários colegas. Também o interesse pela FEPAL, pela IPA, e sempre acompanhando o trabalho que essas instituições realizavam. Bom, aí, depois que nós nos tornamos sociedade componente da IPA, que foi no Congresso Internacional de 2007, em Berlim, e que eu era presidente da SPMS naquela época e tive a honra de receber das mãos do Cláudio Ziric, que era o presidente da IPA, o certificado de que nós tínhamos nos tornado uma sociedade componente. Bom, depois disso veio a FEBRAPSE. Em 2010, eu fui convidada a me apresentar e encabeçar uma chapa para a gestão 2012-2013. O que foi uma experiência fantástica, desde a escolha dos colegas, que foram colegas fantásticos que estiveram ao meu lado nesse período, e também isso me permitiu conhecer mais de perto a realidade da psicanálise no Brasil, conhecendo em loco quase todas as federadas e trabalhando também na organização do 24º Congresso Brasileiro, que ocorreu em 2013 aqui em Campo Grande. E depois da experiência na FEBRAPSE, veio a FEPAL, que eu fui coordenadora científica de 2016 a 2018. Essa experiência ampliou ainda mais a minha visão institucional. Conheci várias sociedades da América Latina, organizei um encontro interfederativo em que a FEPAL convidou colegas da Europa, da América do Norte e outros da América Latina para juntos em São Paulo discutirem sobre psicanálise. E foi um evento muito bacana, foi bastante concorrido, teve a presença de vários colegas de diferentes partes do Brasil. E uma outra coisa é que quando eu fui coordenadora científica da FEPAL, o presidente da FEPAL era o Roberto Tipelha, do Peru. E quando, antes de assumir, né, da gente tomar posse, o Roberto falou assim para mim, Gleda, eu tenho um sonho de realizar encontros interregionais de adultos, porque os encontros interregionais de psicanálise de crianças e adolescentes já ocorrem, né, há vários anos e tem muito sucesso. Eu gostaria que você organizasse o de adultos. E assim, nesse período que eu estive na FEPAL, além de organizar o Congresso de Lima, que foi em 2018, eu também organizei 4 encontros interregionais de psicanálise de adultos, sendo o primeiro em Brasília, depois em Buenos Aires, depois em Assunção e depois na Cidade do México. E depois disso, eu não sei, acho que a FEPAL não faz mais esses encontros interregionais de psicanálise de adultos, mas foi também uma experiência muito interessante que me permitiu não só conhecer várias sociedades, a história dessas sociedades, como vários colegas da América Latina. Bom, terminado o meu tempo na FEPAL, né, e depois veio a experiência para participar do board da IPA. E assim, em 2019, eu fui eleita pela América Latina para representá-la no board da IPA e ampliou muito mais a minha visão, a minha percepção da psicanálise no mundo, pois no board tive a oportunidade de conhecer muitos colegas de várias partes do mundo, trabalhar em algumas comissões que, dentre as quais eu destaco a que discutiu sobre a psicanálise no continente africano. Hum. No âmbito da IPA, eu ainda participo, desde 2015, em comitês do International New Groups, tanto em um Sponsoring Committee como em Liaison Committee, onde pude acompanhar e sigo acompanhando grupos de estudos no processo de tornar-se sociedade. E este é um trabalho que eu gosto muito e que me dá uma imensa satisfação. Então, eu acho que eu consegui explicar Cláudia, assim,
Eu não sei precisar de onde surgiu todo esse meu entusiasmo, mas cada vez mais eu fui conhecendo o movimento institucional, o trabalho institucional, mais eu fui me apaixonando por ele. É como se a paixão fosse sendo renovada, me parece, né? À medida em que ia realizando. Muito obrigada por esse percurso muito significativo e eu percebi aqui o carinho, né, que você tem ali pelo início, pela SPMS, pela Uhum. raiz, não vou nem chamar de pré-histórico, mas da raiz, né, ali dessa sociedade. E esses momentos muito emblemáticos, né, por receber o certificado da IPA pelas mãos de um colega brasileiro, eu acho Sim. que é muita emoção, até eu fiquei emocionada. Imagina vocês lá. Tá bem, acho que deu para a gente ter um pequeno vislumbre aqui. Certamente muitos e muitos anos, muitos e muitos momentos, desafios, né, conquistas. E agora eu passo, claro, para a pergunta inevitável, né, Gleda? Como é que foi e como é que está sendo nesse início ser reeleita para uma segunda presidência da Federação Brasileira de Psicanálise, a FEBRAPS? Pois é, eu acho que primeiro, né, foi uma surpresa muito grande para mim ser indicada para assumir a FEBRAPS pela segunda vez, até mesmo porque é um fato inédito na história da federação. Mas também me deu um grande medo, porque não só pelas expectativas, e a minha própria expectativa, a expectativa dos colegas, e também porque eu sei que a FEBRAPS cresceu muito. Ela aumentou muito o grau de complexidade, e assim como o mundo mudou, né, e está mudando vertiginosamente, a Febrapse também é impactada por estas transformações. E ela precisa saber dialogar com o novo, com as diferentes possibilidades. Tem que saber também lidar com os ataques, encontrar maneiras de se comunicar com seus membros, com as federadas, com a sociedade em geral. Não ficar fechada no seu próprio mundo, mas também com a sociedade em geral. E tudo isso se tornou bem mais complexo. Eu me lembro quando eu fui presidente de 2012, 2013, por exemplo, não existiam comissões dentro da FEBRAPS, que hoje tem várias comissões, tem outras coisas que funcionam de alguma forma albergadas pela FEBRAPS. E lógico que tudo isso, por um lado, é maravilhoso, isso significa o crescimento da FEBRAPS, mas também isso aumenta a complexidade, né? Então, isso gera um certo receio. Será que eu vou dar conta de lidar com tudo isso? Mas, como eu te disse, eu sempre fui encantada com o movimento institucional e isso, por um lado, me desafia. E você falando da SPMS, do carinho que eu tenho, eu não lembro em qual, não sei se foi quando eu assumi a FEPAL, a coordenação científica, num evento na minha sociedade, eu disse, continuo dizendo, e eu espero que os colegas da SPMS vejam esse podcast, que eu gosto de parafrasear o que o Gilberto Gil diz, né? Uma música dele, ele diz assim: O meu caminho pelo mundo eu mesmo traço, porque a Bahia já me deu régua e compasso. Então, eu acho que a SPMS e trabalhar na SPMS, no seu início, me deu régua e compasso para seguir traçando os diferentes caminhos institucionais que eu já passei e outros que certamente estão surgindo e surgirão no meu caminho. Bonito isso, muito bonito. E aí, caminhando aí, né, a partir dessa régua, desse compasso, eu trago então uma pergunta mais ampla, mas para você que tem esse escopo aí, esse olhar que alcança, né, tanto a América, não somente o Brasil, que já é de uma imensa complexidade, como você conta, mas a América Latina, a Associação Internacional da AIPA, né, mundialmente falando, como é que você vê o cenário? Você estava descrevendo isso um pouco, né, um cenário Hum. complexo, mas o Brasil em relação, talvez, a esses outros lugares do mundo, né, América Latina, mundo, como é que está a psicanálise brasileira aí, ao seu olhar, a seu ver? Bom, eu acho que, por um lado, Cláudia, tem um cenário muito rico, muito frutífero, pelas possibilidades de expansão da psicanálise dentro do próprio Brasil, né? Mas
aquilo que eu tinha falado agora, faz pouco, né? De que a FEBRAPS, ela tem dentro dela diferentes comissões, como, por exemplo, as que atuam na psicanálise de casal e família, de crianças e adolescentes. E agora nós temos a recém-criada Comissão do Clima, que visa debater as mudanças climáticas e os impactos sobre todos nós. A FEBRAPSE também apoia o Observatório Psicanalítico, que é um espaço de discussão muito legal e que eu observei que agora vários colegas de outros países da América Latina estão participando no observatório, estão colocando suas ideias, seus questionamentos. Então, eu acho isso fantástico, do observatório ter aberto para outros colegas. E agora, quando teve essa situação com a Venezuela, os Estados Unidos com a Venezuela, vários colegas venezuelanos, tantos que continuam na Venezuela como outros que saíram de lá há vários anos, puderam expressar as suas ideias, suas preocupações e também, por exemplo, apesar de, por um lado, não fazer parte da FEBRAPSE, está dentro da FEBRAPSE o SOS Brasil, que é um projeto social que surgiu pelas demandas de atendimento durante a pandemia e que se consolidou e segue atuando. Eu acredito que a FEBRAPSE ainda tem muito a expandir e a crescer. Eu acho que, em relação ao resto da América Latina, a FEBRAPSE e a psicanálise brasileira, não a FEBRAPSE, só estou falando a FEBRAPSE no sentido de que ela representa todas as federadas, mas a psicanálise brasileira acredito que é muito respeitada, porque as sociedades brasileiras têm crescido cada vez mais. Então, nós já somos 19 federadas. Daqui a pouco, nós somos quase a metade da FEPAL, de sociedades que fazem parte da FEPAL. Uma outra coisa muito interessante é que outros países têm tentado formar uma federação, logicamente, os países que têm mais de uma sociedade, né? Porque muitos têm apenas uma. E tem muita dificuldade. A Argentina, por exemplo, que tem, eu não lembro se são 6 ou 7 sociedades que a Argentina tem, eles não conseguiram ainda formar uma federação. E uma federação que funciona como a nossa federação funciona. E é claro que isso extrapola o nosso continente e chega aos outros países, a América do Norte ou a Europa. E é claro que, apesar de que existe ainda talvez certa rejeição ou algumas críticas à psicanálise brasileira, à psicanálise latino-americana, eu acho, por exemplo, que a participação lógico, são dos latino-americanos, mas eu vou me referir aos brasileiros dos brasileiros, por exemplo, no board da IPA, que sempre são participações bem potentes, bem ativas, eu acho que isso vai fazendo mudar a percepção da psicanálise brasileira. E o fato, por exemplo, da IPA ter colocado o português como a quinta língua oficial, eu acho que é uma vitória imensa da nossa psicanálise. Logicamente, também tem os portugueses, né, que fazem parte também, né, que também falam português, mas o Brasil representa uma quantidade imensa de membros da IPA. Então, eu acho que nós temos crescido cada vez mais e estamos sendo reconhecidos cada vez mais. E eu acho que isso tem uma participação importante da FEBRAPS também. Lógico que a FEBRAPS não é uma coisa isolada, ela representa as federadas, mas uma federação como a nossa realmente é difícil a gente ver em outros países. Muito obrigada, Gleda. Bem lembrado a questão da língua portuguesa. Realmente acho que foi um fato histórico de destaque, né? Muito celebrado aqui por nós todos, né? Eu vou com mais uma pergunta que eu acho inevitável. Gleda, quais as suas expectativas, né? E aí eu penso tanto no âmbito de uma realidade brasileira que você conhece muito bem, a gente escuta, mas também um pouco no campo ali do sonho, para a sua gestão que se inicia esse ano, sua nova gestão, segunda gestão. Minhas expectativas para esta gestão, elas caminham muito entre a realidade, como você falou, e aquilo que também é um sonho, um desejo para o futuro. Então, no plano da realidade, uma das coisas que eu espero e me preparo
é para enfrentar os desafios com coragem e tranquilidade. E desafios você sabe que nunca faltam, né? Aliás, é o que mais existe. E talvez nesse momento o mais visível seja o constante ataque que a psicanálise vem sofrendo. Mas, como vimos recentemente, nessa tentativa de criar cursos de graduação em psicanálise, e que, felizmente, graças ao trabalho sério e articulado do movimento Articulação, do qual a FEBRAPSE participa ativamente, essa nomenclatura foi proibida pelo MEC. Isso foi uma vitória importante, mas o desafio permanece. Manter, defender e divulgar a psicanálise séria, ética e rigorosa que praticamos e transmitimos. Então, eu acho que esse é um desafio. Pensando na realidade, eu acho que esse é um desafio importantíssimo. E aí eu acho que tem dois desafios que esses se misturam com os sonhos, porque eles têm para mim um sentido especial institucionalmente e me mobilizam muito, porque dizem respeito à transmissão da psicanálise, o que sempre foi um tema muito caro para mim. O primeiro é a expansão da psicanálise no continente africano. Quando estive no board da IPA, eu participei de um grupo, né, dentro do board, com colegas da América do Norte, da Europa, outros da América Latina também, que avaliou justamente essa possibilidade. Nós já sabemos que há muitos anos, vários colegas brasileiros, juntamente com colegas portugueses, vêm se aproximando dos profissionais de saúde mental dos países africanos de língua portuguesa. E esse trabalho, que já remonta a vários anos, ele não foi em vão, porque foi dele que surgiu primeiro os encontros luso-brasileiros, né, que teve umas duas ou três versões, inclusive um que foi em Salvador, eu participei, e o Congresso de Psicanálise de Língua Portuguesa, porque depois foi também envolvido nessa organização os países africanos lusófonos. No ano passado, teve um congresso em Moçambique, que foi híbrido, até por conta da situação política em Moçambique, e em 2018, eu mesma tive a oportunidade de participar de um desses congressos quando ocorreu em Cabo Verde. Para mim, foi algo fantástico. Na ocasião, eu tive a oportunidade de coordenar uma mesa clínica e ver vários colegas africanos, lá não tem nenhum analista IPA, mas vários colegas africanos, cabo-verdianos e de outros países, com um raciocínio clínico fantástico, que faz ver que realmente é um espaço importante e que nós devemos poder acessar isso e usar a psicanálise que a gente conhece e poder transmitir. E mais recentemente, ainda na gestão do Toledo, nós iniciamos a respeito disso uma conversa mais consistente com a IPA e que, juntamente com a sociedade portuguesa, nós possamos criar e fazer funcionar o Instituto Africano de Psicanálise nos moldes do ILAP, como é o da América Latina, né? E esse projeto me entusiasma muito e pelo qual eu também sou muito grata tanto ao Sérgio Nick quanto ao Daniel Deluia, que tem estado ao nosso lado, né, ao lado da FEBRAPSE, apoiando e incentivando essa construção. E nós temos um grupo, colegas de outras sociedades, né? Dos nossos representantes no board também participam desse grupo, que está estudando sobre isso. Já mandamos uma carta de intenções para a IPA, que foi, assim, a gente pode ver, muito bem recebida. O Heribert Blas, o atual presidente da IPA, nos respondeu dizendo que a importância de seguir estudando e pensando sobre esse tema, né? Então, lógico que tem um longo caminho ainda a percorrer, mas já foi dado o primeiro passo, né? E o outro grande desafio, e que também é um sonho para mim, que é a expansão da psicanálise dentro do próprio Brasil. Veio até um mapa, acho que foi mandado pela própria FEBRAPSE, que uma grande parte do Nordeste, todo o Norte e uma grande parte do Centro-Oeste não tem sociedades IPA. Então, isso nos coloca diante de nós um campo vasto e potente
e que eu acho que diante do qual a Febrapse não pode permanecer indiferente. E como eu te disse, nessa jornada eu tenho uma história antiga. Por exemplo, até 1977 era um estado só, né? Era o estado do Mato Grosso, que foi dividido em 1977, ficou Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Quando Pedro Gomes era presidente da Febrapes, agora eu não consigo precisar o ano, talvez 2006, 2007, nós fomos a Cuiabá, a Febrapes foi, junto com a SPMS. Nós fizemos um evento em Cuiabá, que foi muito legal. O Pedro Gomes falou, o Cláudio Rossi falou. Foi um evento super bacana, mas infelizmente não teve um campo naquele momento para fertilizar essa semente que nós colocamos lá. Mas eu acho que a gente não pode ficar indiferente a isso. Tem muito, tem um campo vasto para ser explorado ainda. Nós temos que pensar em formas de estarmos presentes, de nos aproximarmos e de transmitirmos a psicanálise. Eu acho que essa é uma responsabilidade institucional, ainda mais que cada vez mais tem aparecido essas formações duvidosas que tratam a psicanálise como se fosse, sei lá, o profissional como se Mercadoria, né? fosse uma mercadoria ou tipo consultório sentimental, né? Coisas assim desse tipo que a gente vê no Instagram, pessoas se intitulando psicanalistas e falando coisas absurdas. Então, eu acho que nós temos que buscar formas de nos aproximar, porque eu acho que isso, além de tudo, é um compromisso ético com o futuro da psicanálise no Brasil. Então, portanto, as minhas expectativas para essa gestão são continuar apoiando a psicanálise com firmeza diante dos ataques, defendendo a psicanálise com firmeza diante dos ataques, ampliar o seu alcance no Brasil e fora dele, né, que é a questão do Instituto Africano, e seguir apostando na transmissão como aquilo que garante não apenas a continuidade, mas a vitalidade da psicanálise. Me lembrei aqui de uma frase de Mahler, que diz que a tradição, né, essa coisa de manter, ele não é Aham. cultivar as cinzas, mas manter acesa a chama, né? E Sim, isso sim, é manter viva de alguma forma essa psicanálise, não somente viva, mas tão viva que acesa, né? Eu acho que me tocou aí sim. a sua fala, e eu profundamente desejo que seus sonhos se realizem, ambos. E que a gente vai escutando que é já muito além de sonhos, né? Você fala aí de uma construção, inclusive, que está em curso, né? Foi uma palavra que você usou. Também pensei aqui, uma frase que me acompanha de muitos anos, né? Um sonho sonhado sozinho é só um sonho sonhado juntos pode ser realidade. Eu acho que você está nos contando isso, né? Dessas parcerias, desses movimentos, dessas viagens, deslocamentos. Gleda, para a gente fechar Hum. aqui nosso encontro de hoje, que por mim iria muitas horas mais, mas o tempo não deixa, eu gostaria, É, sempre tem um limite, né? Ao sim. invés de te fazer o que seria aqui uma quinta pergunta, cheia de perguntas, chega de perguntas, né? Eu gostaria que você nos falasse um pouco livremente alguma coisa para a gente poder brevemente fechar. Olha, Cláudia, eu quero usar então esse espaço para reforçar algo que acredito profundamente, que nada do que a Febrap se realiza ou projeta é uma obra de uma pessoa só, como você acabou de dizer da questão do sonho sonhado sozinho ou o sonho sonhado junto com outras pessoas, né? Uhum. E esta gestão é, antes de tudo, um trabalho coletivo. E eu fico muito agradecida a todos os colegas que estão na diretoria da Febraps, incluindo você, né, por terem aceitado o convite para trabalhar. Porque a gente sabe que é um trabalho duro, que a gente tem que abrir mão de muitas coisas da nossa vida pessoal para seguir adiante, para fazer todas as atividades, para organizar o congresso, para fazer o congresso e mais todas as outras coisas que tem, que não é só o congresso. E para mim é um privilégio poder dividir essa caminhada com todos vocês e com as federadas, que elas
são a base viva da nossa federação. A federação não existe sem as federadas, sem o apoio dos presidentes, dos delegados todos, dos membros todos de cada sociedade. Então não adianta nada a gente organizar um congresso e ninguém estar presente. Ele só faz sentido se o congresso for para os membros da FEBRAPS, para a participação deles, para eles poderem mostrar o trabalho deles e terem um espaço de trocas com outros colegas. Então, o Congresso de 2027, que será em Recife, é um exemplo importante desse trabalho conjunto. A começar que no dia 21 de março nós faremos uma reunião em Recife com os diretores científicos das sociedades de todas as federadas para eleger o tema do Congresso. Então, é uma eleição que é feita em conjunto, para que todas as federadas possam abraçar o Congresso. E uma outra coisa, que em 2027 nós também vamos celebrar os 60 anos da FEBRAPS, que será marcada por uma atividade específica, por uma solenidade dedicada exclusivamente a esse momento histórico, porque essa comemoração certamente significa reconhecer o caminho que nós já percorremos, o trabalho feito pelas gerações anteriores e a força institucional que a FEBRAPS construiu ao longo dessas 6 décadas, e que não foi um trabalho qualquer, é um trabalho de peso, é um trabalho importantíssimo, e eu acho que nós não podemos deixar de celebrar os 60 anos da FEBRAPS. E, além disso, tem os muitos projetos, como eu já falei, que a FEBRAPS encampa, que apoia, que são os projetos de transmissão, de cultura, de comunidade, de articulação institucional, da defesa da psicanálise séria e ética, tanto no Brasil quanto fora dele. E tudo isso só é possível porque existe um trabalho contínuo de diálogo, de escuta e cooperação entre a diretoria, entre as comissões que estão na FEBRAPS e as federadas. Então, se eu puder deixar uma mensagem final, seria essa: que nós possamos seguir trabalhando juntos, respeitando nossas diferenças, fortalecendo os nossos vínculos, fortalecendo os vínculos institucionais e mantendo, apoiando, sustentando de forma coletiva o futuro da psicanálise no Brasil. Cleda Araújo, presidente da FEBRAPS, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade em estar conosco aqui hoje, presente, e não somente presente, né, mas afetivamente presente. Para mim é um privilégio e eu aprendo muito em te escutando. Agradeço e certamente algum convite em breve retornará para que você retorne aqui conosco. Muito obrigada, Cláudia, e parabéns pela iniciativa. Eu fiquei muito feliz de poder falar, porque eu sei que é uma forma de falar com todos os membros da FEBRAPS, né? E com pessoas que nem são da FEBRAPS, mas que podem ter acesso a este videocast, né? E possam conhecer, os que não conhecem, possam conhecer o trabalho que a FEBRAPS realiza. Exatamente isso. Temos um grande público atualmente que também nos acompanha, certamente dentro e, como você lembrou, também fora da FEBRAPS, que eles possam seguir nos acompanhando. Novas conversas boas aqui seguirão. Cleda Araújo, um grande abraço, conte comigo para o nosso trabalho e até breve, então. Até, muito obrigada. Obrigada a você. E assim encerramos mais um episódio do Associação Livre. Mas continue conosco. Envie-nos comentários, sugestões, siga-nos em nossas redes. Será um prazer dialogar com você.